Olá, pessoal! Estamos aqui de volta e vamos dar continuidade aqui no Café Literário da Iluminari à leitura do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal. Eu sou prova disso. E vamos dar sequência na página 75, CP nas organizações, ou seja, capacidade de produção nas organizações. Um dos aspectos mais valiosos de qualquer princípio correto é a sua validade e a possibilidade de aplicação em uma ampla gama de circunstâncias. Neste livro, eu gostaria de mostrar a vocês algumas maneiras como esses princípios se aplicam nas organizações, inclusive a famílias e a indivíduos também. Quando as pessoas deixam de respeitar o equilíbrio entre produção e capacidade de produção, ao usarem os bens físicos nas organizações, elas provocam a queda da eficácia organizacional e deixam para os outros apenas galinhas mortas. Por exemplo, um indivíduo encarregado de um bem físico, como uma máquina, pode estar ansioso para causar uma boa impressão em seus superiores. Talvez a empresa esteja crescendo rapidamente e as promoções aconteçam com frequência. Sendo assim, ele produz em ritmo acelerado, nada de pausas ou manutenção. A máquina trabalha de noite, a produção é fenomenal, os custos baixos e os lucros disparam. Em pouco tempo, o sujeito ganha a promoção esperada, os ovos de ouro. Suponha, contudo, que você seja seu sucessor no trabalho. Vai herdar uma galinha muito doente, uma máquina que a essa altura está desgastada e começa a dar problemas. Exige investimentos altos em manutenção e passa muito tempo parada. Os custos sobem barbaramente, os lucros desaparecem. E quem leva a culpa pela perda dos ovos de ouro? Você, a culpa é sua. Seu antecessor arruinou o bem, mas a contabilidade só registra o número de peças produzidas, os custos e os lucros. O equilíbrio P/CP torna-se particularmente importante quando aplicado aos seres humanos envolvidos com uma organização, clientes e funcionários. Conheço um restaurante que servia um ensopado de mariscos delicioso e vivia lotado de fregueses diariamente na hora do almoço. Quando a firma foi vendida, o novo proprietário concentrou-se nos ovos de ouro e resolveu aumentar a água do ensopado. Durante mais ou menos um mês, com os custos reduzidos e a receita mantida, os lucros aumentaram barbaramente. A confiança se fora, pouco a pouco, entretanto, os fregueses começaram a assumir. A confiança se fora e os negócios se reduziram a zero, praticamente. O novo proprietário tentou desesperadamente recuperar a clientela, mas ele havia negligenciado seus fregueses, abusando de sua confiança. Não havia mais galinha alguma para produzir os ovos de ouro. Existem também as organizações que falam muito no consumidor, mas negligenciam totalmente as pessoas que lidam com o público, os funcionários. O princípio CP diz: trate sempre seus funcionários do modo como deseja que eles tratem os clientes os mais importantes. Você pode comprar o trabalho de uma pessoa, mas não pode comprar o coração, seu coração. O entusiasmo e a lealdade encontram-se no coração, e a criatividade, a engenhosidade e o potencial são encontrados no cérebro. A receita CP é tratar os empregados como se fossem voluntários, assim como devemos também tratar os clientes, pois é o que eles são. Eles podem fornecer voluntariamente o que têm de melhor,
seus corações e suas mentes. Aqui, né, ele vem fortalecer o que a gente vem conversando ao longo do capítulo anterior, das páginas anteriores. Naquele comparativo de que nem o cliente externo é o mais importante e nem o cliente interno é o mais importante. Ou seja, ambos são importantes para a máquina rodar. Quando a gente investe no funcionário, a tendência é que o cliente externo esteja mais satisfeito. Se eu pensar só no cliente externo para que eu consiga o lucro, eu vou deixar de dar atenção e investir no cliente interno. E como acaba sendo uma economia, entre aspas, burra, né, que a gente fala, quando ele aumenta a quantidade de água de um ensopado na historinha para que ele tivesse mais ovos de ouro e esqueceu de dar atenção à capacidade produtiva, ou seja, daquele que fazia o ensopado e daquele que consumia o ensopado, porque o que ele queria era o lucro. Momentaneamente, a gente pode até achar que essa receita de pensar só num ou só no outro e nenhum está dando certo, né, Paty? Está dando certo. Mas o resultado a longo prazo pode nos mostrar que foi um caminho escolhido de maneira errada. O que que você acha, Paty? Eu concordo, Rei. Eu acho não, né? Tenho certeza, como tudo aqui está interdependente, tudo está conectado. Quando ele fala que nesse caso do marisco, de colocar mais água, ele perdeu um bem precioso, que é a lealdade dos consumidores, a gente volta na questão da integridade. Para a gente cuidar da capacidade de produção, a gente precisa ser íntegro conosco, com a empresa, com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores. Aqui faltou essa integridade. Então, eu vou pegar uma receita que todo mundo já conhece, mas eu vou alterar de uma forma que eu lucre com isso, né? Não estou pensando na outra ponta, na outra parte, que é de quem eu dependo também. Eu dependo dos funcionários e dependo também dos meus consumidores. Então, aqui ele traiu a confiança, né? Traiu essa integridade e cortou, né? Matou, tanto quanto lá na fábula da galinha dos ovos de ouro, matou essa questão da fidelidade dos consumidores, porque realmente, quando você vê que fiz uma mudança, mudou o proprietário de determinado lugar, você volta, você espera receber, ou mesmo atendimento, até melhor. E quando isso é feito de uma forma desleal, como aconteceu aqui, você não volta mais. E uma vez que você perdeu aquele consumidor, dificilmente ele vai ter essa boa vontade de testar novamente essa volta. Então, isso acontece dentro das organizações, dentro das famílias, né? Quando você quebra a confiança, é muito difícil você conseguir retornar. Então, é muito mais fácil, entre aspas, né? Você cuidar dessa manutenção do que você reconquistar a confiança de alguém. Então, o CP aqui é fundamental. Com certeza. Então, em sequência, ele vai, acho que ele vai contar agora uma história, uma experiência que ele teve. Fiz parte de um grupo uma vez em que alguém perguntou como fazer para colocar empregados incompetentes e preguiçosos na linha. Joga uma granada de mão, respondeu um dos presentes. Muitos dos outros membros do grupo elogiaram esse estilo machão de gerenciamento, abordagem ou dá ou desce na supervisão do pessoal. Mas alguém do grupo perguntou: e quem vai catar os pedaços? Não haverá pedaços. Então, por que você não tem a mesma atitude com seus clientes? O homem que adotou uma postura crítica quis saber. Diga simplesmente: se não vai comprar nada, pode cair fora daqui. Mas eu não posso fazer isso com os meus clientes, o machão falou. Então, por que você acha que pode fazer isso com os empregados? Porque são meus empregados. Sei, seus empregados são dedicados ao serviço. Trabalham duro? Qual é a taxa de rotatividade de mão de obra?
Está querendo me gozar? Não dá para encontrar ninguém competente hoje em dia. Temos excesso de rotatividade, absenteísmo e corpo mole. Ninguém dá a mínima para o trabalho. Então, aqui, né, é o modelo inverso do que a gente vem conversando. Ó, quer saber como não fazer? Aqui, ó. Aqui está a Exatamente, fórmula do não, como não fazer. Porque exatamente. justamente ele ignorou a parte que é tão importante quanto a outra no processo. Então, eu tenho um cliente externo e tenho um cliente interno. Uhum. Então, eu acabo com a capacidade produtiva, que é o meu funcionário, exigindo, sobrecarregando, não investindo, não fazendo manutenção nos relacionamentos em prol do resultado do lucro, por exemplo. Por exemplo. E depois, para recuperar aquele que compra os meus serviços ou o meu produto, se eu não investir naquele que é a capacidade produtiva. Então, é um convite, mais uma vez, da gente, na eficácia, ter este equilíbrio entre a produção e a capacidade produtiva. Entra também naquilo que a gente falou no vídeo anterior, né, Rê, sobre a questão da autoridade. Então, eu vou ser autoritário ou permissivo? Aqui é totalmente autoritário, porque são meus empregados. Então, como se fossem escravizados por ele, como se ele tivesse um domínio, né, um poder. Não, o colaborador pode buscar um outro emprego, pode deixar aquilo dali. Sua empresa depende dessas pessoas. Então, um ego e uma falta de preparo para lidar com pessoas, que também a gente falou, né, no vídeo anterior sobre a importância do RH. Não é uma área que não dá lucro, uma área que só dá prejuízo, como por muito tempo foi acreditado. O RH precisa trabalhar as pessoas, os colaboradores, para que eles tenham uma motivação e um engajamento naquilo que eles estão fazendo. A partir do momento que você fala, né, faz porque eu estou mandando, você é meu empregado e acabou, você perdeu totalmente qualquer tipo de ligação, de conexão com esse ser humano. Na primeira oportunidade, às vezes até ganhando menos, ele vai sair da sua empresa. E aí você pode pensar, ah, mas eu vou conseguir outro para colocar no lugar, mas a qualidade nunca vai melhorar. Então a sua empresa ou ela vai estabilizar ou ela vai falir, né? Tem duas possibilidades só, porque crescer com funcionários desmotivados não existe. A empresa é feita disso. Então, dando continuidade aqui na página 77. O foco nos ovos de ouro, uma atitude, um paradigma como este, mostra-se totalmente inadequado para lidar com as energias poderosas existentes no coração e na mente de outra pessoa. Estabelecer limites e metas a curto prazo é importante, mas não é tudo. A eficácia está no equilíbrio. O foco excessivo em P, né, produção, resulta em saúde comprometida, máquinas desgastadas, contas bancárias exauridas e relações rompidas. O foco excessivo na capacidade de produção equivale a uma pessoa que passa 3 ou 4 horas por dia correndo e se gaba dos 10 anos extras de vida que consegue com isso, sem perceber que está gastando esses 10 anos na corrida. Ou então uma pessoa frequentando eternamente a escola sem nada a produzir, vivendo dos ovos de ouro alheios, a síndrome do estudante profissional. A manutenção do equilíbrio PCP, né, produção e capacidade de produção, entre os ovos de ouro e a saúde e o bem-estar da galinha, exige com frequência uma boa capacidade de discernimento. Mas eu tenho a impressão de que isso é a verdadeira essência da eficácia. Consegue-se o equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Equilibra a necessidade de uma boa educação e o preço a ser pago por ela. Equilibra a vontade de ter um quarto arrumado e um investimento em uma relação na qual uma criança é estimulada a ser ordeira em seu íntimo, de boa vontade, espontaneamente, sem necessidade de supervisão externa. Esse princípio pode ser visto na vida de uma pessoa que se mata de trabalhar, passando a noite em claro para conseguir mais ovos de ouro e acaba exausta e incapaz de continuar produzindo, em oposição a uma outra que desfruta de uma boa noite de sono e acorda disposta a produzir durante todo o dia. Esse princípio pode ser reconhecido quando você força a barra para que as coisas sejam do seu jeito em um relacionamento e descobre que esse se esvaziou, ou quando dedica realmente muito tempo a um relacionamento e percebe que o desejo e a capacidade de trabalhar junto com alguém e de se comunicar levam a um salto qualitativo. O equilíbrio PCP
é a verdadeira essência da eficácia. Aplica-se a todos os setores da vida. Podemos trabalhar com ele ou contra ele, mas sempre estará aqui. É como o farol. É a definição e o paradigma da eficácia em que se baseiam os 7 hábitos desse livro. E aí, daqui a pouquinho, né, no próximo vídeo, no próximo capítulo, ele vai falar como que a gente trabalha esse livro e nós já vamos começar a segunda parte. Então, hoje é o penúltimo vídeo, né, sobre essa primeira parte, onde a gente precisa ter muita clareza, porque vai voltar em diversos momentos essa questão da produção e da capacidade de produção. Então, caso alguma coisa não tenha ficado clara, manda mensagem para a gente explica, a gente faz vídeo extra, tem bônus, mas não pode ficar uma dúvida, né? Porque isso a gente vai retomar em diversos momentos. É, aqui ele reforça, né, e traz exemplos que acredito que fica ainda mais claro para a gente sobre como que a gente pode esvaziar a nossa capacidade de produção sem se dar conta, de repente achando que é o melhor, né? Acredito que ninguém faz isso, pensando no mau resultado. Mas, por exemplo, essa pessoa que passa 3 ou 4 horas por dia correndo para viver mais 10 lá na frente, mas hoje o que que ela está deixando de viver e de aproveitar com as pessoas que estão presentes na vida dela nesse momento? Depois ele traz mais alguns exemplos, né, para que a gente consiga ter esse equilíbrio entre o curto e o longo prazo, retomando também aquela ideia de sustentabilidade que já foi trazida antes, e também reforçando a importância das relações, a nossa relação conosco, a nossa relação com as pessoas, relação com o trabalho, tudo é relação. E cada relação a gente precisa tratar de um jeito e ter clareza do que a gente quer, do que a gente espera dessa relação, sendo interdependente. Eu vou fazer, mas também vão fazer por mim. Eu vou oferecer alguma coisa e vou receber alguma coisa também. Se eu só quero produzir, 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 vai chegar uma hora que eu vou me esvaziar, não tenho mais o que oferecer para as outras pessoas. Né? Se eu penso ali só no produto final, também eu vou pular etapas importantes, como ele traz novamente aqui o exemplo da criança. Quando a criança, ela pode e deve ser estimulada a ser ordeira, de boa vontade, espontaneamente, até sem, de repente, necessidade de uma produção externa. Então, essa fórmula que ele traz de produção e capacidade de produção é o que vai basear os nossos hábitos. Então, quando ele trouxer os hábitos, não quer dizer que a gente tenha que focar apenas nisso. Nós temos que avaliar onde esse hábito se encaixa na nossa vida, ter uma visão holística de interdependência, quais são as relações que eu vou melhorar, como que eu dou um primeiro passo. Eu não posso, posso, claro, né? Mas o resultado não vai ser tão bom. Mas de começar, então, a partir de amanhã, tudo vai ser transformado. Eu vou começar essa mudança sem analisar, sem fazer o diagnóstico da sua vida, das suas relações. Não vai ser sustentável. Você vai começar na segunda, na quarta-feira você já vai estar desesperado. E aí vai se sentir um fracasso, né? Vai ficar ali frustrado com você mesmo, porque você não levou mais uma vez adiante uma transformação a que você se propôs. Então, sempre ter em mente o equilíbrio, né? E quando a gente não conseguir equilibrar, que a gente consiga chegar o mais próximo possível disso, porque nem sempre a situação vai ser perfeita, a vida é assim mesmo. O importante é a gente ter consciência. Então, a gente saber que hoje eu não consegui, de repente, manter o equilíbrio. Peraí, como é que eu vou retomar para que isso não volte a acontecer, para que a longo prazo eu não tenha um prejuízo, ao invés de alcançar aquele meu objetivo? Perfeito, Pati. Não há comentários a fazer a respeito. Nas Ai, organizações, principalmente, a gente tem que prestar muita atenção, né? Muita sim, atenção mesmo, e cuidar da gente, dessa nossa autorresponsabilidade. Quando a gente fala de autoconhecimento, de autocuidado, parece uma bobagem, né? Uma coisa que é até minimizada em muitos momentos, mas sem isso, que somos, né? E o que que é economia, o que que é a força de trabalho, o que que é a família? Não existe se a gente não se colocar nesse lugar de se comprometer com a gente em primeiro lugar e cuidar da nossa capacidade de produção. perfeito. Encerramos aqui, Pati? Erramos. Então, turma, muito obrigada pela presença de vocês. Como sempre, dúvidas, comentários, experiências que você deseja compartilhar conosco, escreva nos comentários, dá um alerta.
Entre em contato conosco, a gente tem um Instagram, iluminare.desenvolvimento. Vamos começar a colocar lá os nossos vídeos, fazer algumas referências, e a sua colaboração nessa interdependência vai ser fundamental para o crescimento mútuo. Então, muito obrigado, um grande beijo e até Obrigada. o próximo Café Literário. Até.